Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Historiador Reaça. Meu nome é Matheus Cambraia. Hoje eu pretendo falar com vocês sobre um caso aterrorizante e muito trágico que aconteceu no Nordeste, que é o caso da Pedra Bonita. Na época do primeiro reinado, uma tragédia no coração do Nordeste marcou a história do Brasil. Essa é a história do caso da Pedra Bonita, que ficou conhecida como Pedra do Reino. Uma tragédia que ficou na memória popular dos brasileiros e que deu origem a um romance de José Lins do Rego, um romance de Ariano Suassuna, uma minissérie e foi mencionado no Os Sertões, do Euclides da Cunha. Então essa história aí foi um contexto dos movimentos sebastianistas que aconteceram no Nordeste. E para entender melhor essa situação é interessante falar sobre o que é o sebastianismo, pelo menos em linhas gerais. O sebastianismo é um movimento que surgiu em Portugal, que se formou em torno do mito de que retornaria o rei Dom Sebastião, que foi um rei de Portugal que foi coroado ainda criança, e a vida dele ficou marcada pelo seu desaparecimento, que ele foi coroado ainda criança, mas ele não governava propriamente. Ele foi começar a governar, pelo que eu lembro, com 14 anos. Ele era o príncipe regente, mas aí com 14 anos ele passou a governar, e com 22 anos ele era muito religioso, muito fervoroso e tal, e ele queria conquistar uma parte do Marrocos para a civilização cristã, e ele foi morto, ele ficou desaparecido, então não foi confirmado se ele foi morto ou não, na Batalha de Alcácer Quibir. E o que acontece? Depois disso, Portugal entrou num período de muita decadência, e Portugal acabou sendo dominado pela Espanha, pelo rei Filipe II, porque o único sucessor do rei anterior era o Dom Sebastião, que ficou desaparecido, então não tinha mais nenhum sucessor do trono. Então o rei da Espanha, Filipe II, que tinha um parentesco com a família real portuguesa, acabou assumindo o trono, e a Espanha começou a comandar Portugal. Então isso gerou uma insatisfação em vários setores da sociedade portuguesa, e eles esperavam pela volta milagrosa do Dom Sebastião, que ia restaurar a paz e a prosperidade de Portugal. E esse mito foi transferido para o Brasil por um soldado, eu acho, do Dom Sebastião na época, que acabou vindo para o Brasil no início da colonização, na época da União Ibérica, que ainda aqui também era dominado pela Espanha, e espalhou esse mito que ficou muito enraizado na sociedade nordestina. Então, o que é estranho é que mesmo depois da independência do Brasil, continuou sendo essa ideia da volta do Dom Sebastião, que ia restaurar a prosperidade e paz, e ainda continua muito forte no Brasil. E o que é interessante nisso aí, que eu vou falar mais adiante, é que esses mitos acabavam canalizando a insatisfação do povo com a situação social, com as elites e com vários aspectos da sociedade da época. Então, por exemplo, ele ia libertar, a volta do Dom Sebastião seria um reino messiânico que ia libertar os escravos, ia acabar com a fome no sertão, ia devolver para as pessoas dignidade. Então, todo mundo que estava insatisfeito com a situação social e era explorado de alguma forma, acabava entrando para esses grupos messiânicos
que se formavam de forma separada da sociedade e tal. E é por isso que o pessoal da esquerda gosta desses movimentos messiânicos, tem simpatia por esses movimentos, e talvez isso esteja por trás também do impacto desse caso da Pedra Bonita no imaginário popular. Mas aí eu não sei, eu vou falar mais sobre isso mais adiante, mas o que é importante é lembrar, voltando ao caso do reino, do caso da Pedra do Reino, Pedra Bonita, é que isso tudo aconteceu quando João Antônio dos Santos, que era das classes mais pobres de Pernambuco, né? Ele se apaixonou por uma mulher chamada Maria, que eu não encontrei muitas informações sobre ela, mas ela era rica, então o relacionamento deles era quase impossível na época. Só que aí, como que esse João Antônio fez? Ele convenceu o pai dessa Maria de que ele tinha recebido uma mensagem do Dom Sebastião através de sonhos e que ele era o representante de Dom Sebastião na Terra e que ele ia desencantar o Dom Sebastião, que tinha uma história que ele tinha sido encantado tipo, preso magicamente de alguma forma em outro lugar, e ele seria desencantado se fosse feita alguma coisa. Aí esse João Antônio convenceu o pai dessa menina de que ele tinha sido o escolhido para realizar esse desencantamento. Então isso funcionou e ele acabou se casando com essa moça, Maria, e eles andavam pelas ruas da cidade, que eu acho que é São José do Belmonte, foi onde aconteceu isso. Eu acho que foi nessa mesma cidade que o João Antônio vivia, e ele acabava, no final, convencendo mais pessoas de que ele era enviado do Dom Sebastião, que ele ia trazer de volta, e com isso ele conseguiu aglomerar um grupo de fiéis em torno dele. A, a, Acontece que no final, como isso estava incomodando a igreja, porque era uma demonstração de misticismo e tudo que não tinha muita base teológica, não tinha muita ligação com a igreja propriamente, o padre Francisco Correia, que era o padre dessa cidade, acabou intervindo e conversou com o João Antônio. Aí ele falou: olha, você já conseguiu o que você queria, já conseguiu se casar com a Maria e tal, então não precisa levar essa história adiante, não precisa criar um grupo de seguidores em torno disso. Aí ele, de alguma forma, ele conseguiu convencer o João Antônio a se retirar desse movimento messiânico. Só que o que acontece? O cunhado dele, que era o irmão dessa Maria, que era o João Ferreira, ele assumiu a liderança desse movimento e ele modificou um pouco a lenda. Ele criou o arraial do grupo lá dos sebastianistas em São José do Belmonte, em torno de um lugar que era conhecido como Pedra Bonita, que tinham duas pedras que eram formadas por minérios que, à luz do sol, pareciam brilhantes, pareciam dourados, e isso tornava o lugar meio que místico, alguma coisa assim. Aí ele criou a ideia de que naquelas pedras estaria encantado o Dom Sebastião, e que para libertar o Dom Sebastião, ele teria que ser... as pedras teriam que ser lavadas com sangue do sacrifício das pessoas. Só que isso ocorreu em um dia, que foi, acho que, 14 de maio de 1838, só que esse estabelecimento desse arraial já tinha acontecido, acho que cerca de 2 anos antes. Então eles viviam numa sociedade que não tinha propriedade privada, não tinha hierarquia. É por isso que a esquerda gosta desses movimentos. E
também tinha poligamia. Esse João Ferreira era polígamo. Hoje, pelo que se sabe desse caso, ele poderia ser considerado um maníaco sexual, que ele tinha 7 esposas e ele criou uma regra que todo mundo poderia ser polígamo nessa sociedade, só que ele teria que ter relações sexuais com as esposas de todo mundo. A primeira noite de todas as esposas de todo mundo teria que ser com ele. E essa comunidade não tinha hábitos muito higiênicos, tinha pouca higiene e, e vivia na escassez, não conseguiam produzir muita comida. E aí, um dia, ele distribuiu uma bebida que era chamada de vinho santo, vinho sagrado, só que ela continha substâncias alucinógenas. Então, as pessoas com essa bebida, no êxtase dessa situação aí, ele convenceu as pessoas de que tinham que ser sacrificadas para libertar o Dom João, então, do Dom Sebastião. Então, as pessoas começaram sacrificando crianças e, e, e animais de caça e cães nessa pedra para tentar lavar a pedra com o sangue, que eles acham que isso traria ele de volta. Ele convenceu as pessoas de que elas, junto com o Dom Sebastião, elas voltariam à vida e seriam imortais, seriam ricas, iam viver numa prosperidade eterna. Então, as pessoas se deixaram convencer disso. E aí eles acabaram matando as mulheres da comunidade também. Aí aconteceu uma outra situação curiosa, foi que acabou que um outro membro dessa comunidade, que pelo que eu vi era irmão do... que era Pedro Antônio, que era irmão do João Antônio, teve a esposa sacrificada nessa situação. Então ele convenceu outras pessoas do movimento que eles tinham que sacrificar o atual rei, porque o líder dessa comunidade, o João Antônio e agora o João Ferreira, era conhecido como rei. Aí por isso que a pedra virou o nome virou Pedra do Reino. E então ele convenceu mais gente dessa comunidade que o rei teria que ser sacrificado para o Dom Sebastião voltar. Então o pessoal acreditou e sacrificou ele realmente. E aí muita gente acredita que ele armou essa situação para se vingar da esposa dele que tinha sido sacrificada. Então ele inventou que o rei teria que ser sacrificado também. Então estima-se que tenha acontecido 40 sacrifícios, incluindo 20 crianças nessa situação. Eles matavam as pessoas e lavavam as pedras com sangue e depois quebravam o crânio das pessoas na pedra e lá deixavam os cadáveres lá. Então, como estava uma situação muito difícil de aguentar por causa do cheiro e tal, que tinha muitos cadáveres lá, eles saíram dessa comunidade. E aí, no dia 18 de maio de 1838, através de um membro da comunidade que fugiu, pelos relatos, e contou para a polícia, para as autoridades o que estava acontecendo, a polícia foi lá e confrontou os habitantes enquanto eles estavam saindo dessa comunidade. E aí teve também mais mortes ainda, teve o confronto de alguns membros com a polícia, teve resistência, e no final a comunidade foi desfeita e o padre que tinha antes aconselhado o João Antônio, lá no começo de tudo, que era o padre Francisco Correia, foi lá nessa comunidade, enterrou os mortos e rezou uma missa. Aí, depois de muito tempo, foi um padre que era chamado Beapina para essa comunidade, para amaldiçoar esse lugar, para evitar que outras pessoas voltassem para esse lugar e cometessem atos parecidos de histeria coletiva e sacrifícios humanos. Então, o que acontece? Hoje, nessa localidade aí, eles criaram um espaço Ilumiara, que foi criado pelo Ariano Suassuna, porque essa história deu origem
ao romance do Ariano Suassuna, O Reino da Pedra Bonita e do Príncipe do Sangue Vai e Vem. Aí, aí ele criou essa história em torno disso e depois ele criou esse espaço e ainda uma procissão que as pessoas resgatam o mesmo caminho que tinha sido seguido pelas autoridades para destruir essa comunidade da Pedra Bonita. E eles fazem como se fosse uma procissão com as pessoas a cavalo e tal, fantasiadas para ir para o lugar. E ele também fez um monumento, que é o Espaço Lumiara, que eu tinha falado, que são 16 estátuas em formato de totem de figuras importantes da religião e da história daquele lugar e do romance do Ariano Suassuna. Então tem lá estátuas de santos e coisa e de pessoas envolvidas nessa história. Então, assim, eu achei muito bizarro o pessoal aproveitar um caso tipo esse aí para criar um monumento em torno disso e fazer procissões e tal. Mas aí acontece que vem o caso de por que esses movimentos são tão estudados pela esquerda. Por que a esquerda dá importância para esses movimentos? Porque foi uma coisa horrível que aconteceu e tal. Mas o fato é que, como esses movimentos não tinham a divisão de bens, não existia a ideia de propriedade, ele se aproximava do comunismo utópico. Isso aconteceu antes no movimento que tinha outro movimento também em Pernambuco, que aconteceu em 1819, eu acho, que foi messiânico e sebastianista, que foi Pedra do... Esqueci o nome, mas aconteceu em Pernambuco também. Aconteceu esse aí da Pedra Bonita e aconteceu também o de Canudos, que é o mais famoso de todos, que teve maior repercussão. E então isso era visto como uma forma de expressão da religiosidade popular, que seria uma resistência também às autoridades da época, tanto à igreja quanto aos proprietários de terra, porque os proprietários de terra ficavam insatisfeitos porque eles estavam perdendo trabalhadores que saíam, que cansavam de ser explorados, saíam do trabalho nas fazendas e iam para esses movimentos. E também da igreja e dos políticos que viam isso como, no caso de Canudos, era o movimento monarquista que era contra a república, e no caso da Pedra Bonita, que foi na época da monarquia, foi considerado um movimento religioso independente, então não deveria ser aceito, não deveria ser tolerado na sociedade. Então, isso também é visto, esse interesse todo da esquerda por esses assuntos. Eu não sei como é que foi o livro do Ariano Suassuna, mas assim, no Jorge Amado tem o livro Seara Vermelha, que tem um caso inspirado nessa situação de Canudos aí, que era um profeta que falava que ele conseguia falar com os animais, fazia milagres e tal, e ele prometia uma terra, uma nova terra em que as pessoas iam ter prosperidade, riqueza, não ia ter divisões de classes sociais. E no final o governo acabou entrando em conflito com esse grupo, e os cangaceiros que conheciam de alguma forma o pessoal desse grupo entraram para defender esse grupo contra o governo. Aí tem um conflito de irmãos, que um irmão virou cangaceiro e um irmão virou soldado. Aí eles se conhecem lá na batalha e tal, e dá uma confusão muito grande. Aí o Jorge Amado explorou essa ideia dos movimentos messiânicos do sertão e da religiosidade mística popular, que tinha uma conexão muito forte com a insatisfação social e com a realidade dos trabalhadores e tal. E esses movimentos são muito importantes para esse imaginário popular da esquerda.
Só que no caso desse reino da Pedra Bonita, é uma coisa interessante que o professor Olavo falava que era um mito satânico, era uma que o Ariano Suassuna, e tipo, eu não vi aulas do Olavo sobre isso nem nada, ele só mencionou de passagem. Ah, isso foi uma inversão satânica do mito fundador do país, porque o mito fundador do país é um ato heróico que as pessoas daquele país realizam e que aquilo serve de inspiração para as outras gerações. Então, tipo a Revolução Americana, eles lutaram juntos para expulsar os ingleses, para reivindicar mais direitos para as colônias e tal. Então um feito coletivo que serve de inspiração para as outras gerações, um sacrifício, um ato heróico que serve de inspiração. E segundo o que o Olavo defendia aí nesses comentários, o Ariano Suassuna tinha tentado formar esse mito fundador a partir do caso da Pedra do Reino, que foi um ato de sacrifícios humanos. Então seria satânico, que os sacrifícios humanos são relacionados ao satanismo. Então que na verdade seria uma inversão satânica do mito fundador do país, que o verdadeiro mito fundador do país teria sido a primeira missa, que é uma celebração cristã e tal. Então o Brasil teria sido consagrado aí, vamos dizer, pela Igreja Católica. E esse ato aí do sacrifício de pessoas seria uma inversão disso, seria um ato satânico que representaria uma paródia satânica, vamos dizer, porque no satanismo em vários grupos ocultistas tem uma ideia de fazer uma paródia, de uma deturpação de símbolos da religião cristã ou da religião, da visão tradicional do cristianismo, e acho que do judaísmo também se aplica. Mas é que, por exemplo, como no cristianismo de Jesus é o Cordeiro de Deus e tal, eles criaram o bode, que é um animal parecido e tal, para representar o inverso daquilo. Então, tudo que eles usam é para dar uma interpretação distorcida, que a paródia é uma... Por exemplo, você tenta criar uma nova letra para uma música com a mesma melodia. Então você está fazendo uma alteração daquela música, é uma paródia. E da mesma forma eles tentam fazer uma paródia satânica dos símbolos sagrados. Então, por exemplo, Jesus era uma criança e tal. Então eles têm durante a celebração lá dos Reis Magos e tal. Então eles têm o sacrifício de crianças. E aí, como Jesus é o Cordeiro é um animal sagrado, eles fizeram o bode. Então tudo eles procuram inverter aquilo que é sagrado, aquilo que é importante na tradição cristã. Então, no caso aí, seria um mito fundador do Brasil numa alteração satânica. Então eu achei isso muito doido, muito curioso, e tudo faz sentido, tudo se encaixa muito bem. Então, assim, o que você pode aprender disso que aconteceu e como reformar isso para que não aconteça mais na sociedade? Se for ver através, talvez isso também que cause fascínio nos autores esquerdistas sobre esse caso, é que eles relacionam tudo com as condições materiais que as pessoas viviam na época. Então, assim, eles fizeram os sacrifícios e tal, teve esse momento de misticismo e tal, por causa das condições materiais, da pobreza, da insatisfação com a exploração dos poderosos e tal. Mas eu proponho uma visão diferente, que eu acho que não se encaixa em nenhuma tradição de filosofia política contemporânea, porque todas tendem a desprezar a religião, só se encaixa no conservadorismo, que é a visão de que isso é um sintoma de decadência cultural, e o fato de acontecerem celebrações místicas e religiosas desse tipo, que leva a sacrifício de animais, é por causa da falta de esclarecimento metafísico
nas discussões que envolvem a sociedade e a falta de, vamos dizer, orientação para as pessoas mais humildes, mais simples em relação aos valores morais. Então foi uma sociedade corrompida, uma sociedade que não tem uma compreensão metafísica suficiente dos valores do bem e do mal e que leva esse tipo de coisa a acontecer. E que é o que acontece no Brasil até hoje. O Brasil é, por assim dizer, um povo antimetafísico. Ninguém quer saber da vida após a morte, do que é certo e do que é errado. Ninguém quer saber nada disso. As pessoas só querem saber dos interesses materiais. Só que se você for falar isso para o marxista, para o esquerdista, eles vão achar um absurdo. Você não pode buscar nada na metafísica, tem que ser na base das relações de trabalho, na base da materialidade e tal. Inclusive para os liberais também, se você falar isso em relação aos liberais, eles vão falar que você está discriminando os indivíduos por causa da religião, porque você está misturando religião com, com análise da sociedade, você não pode fazer isso, o indivíduo tem que ser visto de forma abstrata. Então, por isso que eu falo, nenhuma das correntes de ciências humanas que hoje tem muita importância no Ocidente podem interpretar isso, a não ser que você dê espaço para o conservadorismo nessas áreas. Então, assim, eu acho que uma prova disso é que esses movimentos não aconteceram só em lugares muito pobres, em situações extremas, que é claro que isso tem que ser um mal da sociedade que tem que ser corrigido. Nesse ponto a esquerda está certa, mas eu acho que não é a causa principal desse tipo de acontecimento, porque aconteceu também nos Estados Unidos, que é uma sociedade mais próspera da história, o PIB per capita é altíssimo, as pessoas têm um poder aquisitivo e prosperidade material altíssima, e lá acontece muita coisa desse tipo. Aconteceu um cara que convenceu as pessoas a fazerem um suicídio coletivo na Guiana, que tinha uma seita lá, e ele levou as pessoas de avião para a selva da Guiana e as pessoas cometeram suicídio coletivo. Aconteceu aquele cara que fazia as pessoas assassinarem os outros e tal, e no final ele não era culpado de nada, porque as pessoas que eram culpadas, as pessoas assumiam a culpa por ele, porque ele tinha um poder hipnótico sobre as pessoas. Então isso acontece também nas sociedades ricas e prósperas. Acontece suicídio, acontece pessoas que querem voltar com a prática de sacrifícios humanos. Então eu acho que a esquerda dá uma interpretação errada e, consequentemente, toda a historiografia, os estudos das ciências humanas que são feitos no Brasil, que giram em torno das ideias da esquerda, tem uma interpretação errada do impacto desses acontecimentos e como a gente deve interpretar esses acontecimentos. E a prova disso é que o livro que relatou esse tipo de coisa era um livro que o cara falava de fanatismo religioso. Aí falou as consequências do fanatismo religioso e tal. Só que, na verdade, eu discordo disso, porque não é que eles fossem muito religiosos, como se o grau de religiosidade fosse levasse as pessoas à loucura, levasse as pessoas a fazer isso. Porque se eles fossem muito religiosos mesmo, eles estariam preocupados com o fato daquilo que eles estão fazendo estar de acordo com as regras da igreja, de acordo com o que o Papa defendia, as autoridades da igreja. E eles não tinham preocupação nenhuma, era assim, o cara sonhou e tal com Dom Sebastião, então beleza, vamos todo mundo seguir ele, fazer tudo que ele fala. E isso era totalmente contra o modelo que a igreja tinha estabelecido do que era um milagre, o que precisava para a coisa ser considerada um milagre, para a pessoa ser considerada um profeta, um santo. E aquilo era totalmente separado do que a igreja tinha estabelecido. E o livro que deixou isso registrado coloca como se esse problema fosse por causa do excesso de religiosidade das pessoas. Então, assim, a própria forma como esse problema foi visto, como essa situação foi vista ao longo dos anos, mostra a influência do materialismo nas ciências sociais do Brasil e talvez do Ocidente todo. Mas eu acho que o Brasil é até pior, porque aqui o pessoal tem uma bagagem cultural menor que nos outros países relativamente, então ele não tem instrumentos para reverter isso. Então talvez aqui seja até pior. Mas o fato é o seguinte,
através da leitura liberal e da leitura marxista, esquerdista, não tem como entender esse tipo de fenômeno e você dá uma interpretação errada e tira conclusões erradas. Mas eu acho que isso tem que ser estudado e é algo muito importante que marcou a história do Brasil em relação à organização social, e até o fato disso ter marcado tanto o imaginário da esquerda já torna isso importante historicamente para o Brasil. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.